Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando e hoje é um dia muito especial. O nosso devocional ganha uma leitura nova. É o livro de Levítico e nós vamos começar pelo capítulo 1. Seja bem-vindo ao nosso terceiro livro da Bíblia Sagrada, Levíticos, capítulo 1. Quero convidar a todos vocês a se posicionarem com as suas Bíblias nas mãos. Se tiver alguma dúvida, pode também falar conosco pelo WhatsApp, pode deixar a sua dúvida, a sua pergunta também na descrição aí, no chat, nos comentários. E eu tenho certeza, amigos, nós vamos mais uma leitura. São vários capítulos, deixa eu ver aqui, Levíticos são 27 capítulos, salvo engano, é isso mesmo. Levíticos são 27 capítulos. Os próximos 27 dias nós passaremos aqui lendo a história do povo de Israel. Nós vimos em Êxodo a história do povo saindo do Egito, a história do povo no deserto e depois Deus dando a direção, a lei, para que eles pudessem obedecer a lei e, obedecendo-a, serem abençoados. Agora Deus vai falar conosco sobre o dia a dia do povo no deserto. O capítulo 1 do livro de Levíticos. Levíticos quer dizer santidade. O Senhor vai reafirmar dizendo: sejam santos porque eu sou santo. O assunto principal do livro de Levítico é sobre santidade, tá? Santidade é a palavra principal no livro de Levíticos. Deus vai estar chamando as pessoas para serem santos. E santo aqui é ser separados, servir somente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não servir aos outros deuses que naquela região haviam outros povos servindo a outros deuses. Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguns de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a oferta de gado, isto é, de rebanho ou de ovelha. Uma oferta de gado, de rebanho ou de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem defeito. À porta da tenda da congregação o oferecerá, da sua própria vontade, perante o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não quero nada forçado. A pessoa que trouxer a oferta, ela tem que trazer da sua própria vontade. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Então, o cidadão que trouxe o animal colocaria a mão sobre a cabeça do animal e o sacerdote faria a expiação, se aceitaria ou não aquela oferta. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, espargirão o sangue em redor do altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo, até para queimar a oferta, o sacrifício. Havia uma forma, um jeito, uma maneira que eles deveriam fazer. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta
queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem nenhum defeito. Tem que ser algo perfeito quando eles trouxerem. E degolará ao lado do altar para dar para o norte, do altar que dá para o norte, perante o Senhor, os filhos de Arão, os sacerdotes aspergirão o seu sangue em redor do altar. Depois partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas levar-se-ão com água, lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada, com cheiro suave ao Senhor. Aqui seria as ofertas de animais. Mas havia outros tipos de ofertas que nós vamos ver mais à frente. E a sua oferta ao Senhor, se for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O Senhor aceitaria. E o sacerdote oferecerá sobre o altar e tirar-lhe-á a cabeça e queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. Isso tudo aqui é um exemplo do que Cristo depois sofreria por nós, né? E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lado da cinza. Fendê-la-á junto às suas asas, porém não o partirá, e o sacerdote queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Depois nós vamos ver o que eles faziam com a carne dos animais que eram sacrificados ao Senhor, que era colocado sobre o altar. Nós vamos ver depois o que eles podiam fazer com estes animais, com a carne que estava ali no fogo. Tem também ofertas de alimento, que as pessoas podiam trazer alimentos e apresentar perante o Senhor. Depois nós vamos ver o sacrifício de paz, vamos ver também o sacrifício pelo pecado dos sacerdotes e também vamos ver como era o sacrifício pelo pecado do povo e sacrifício pelo pecado do príncipe. O príncipe errou. Então o príncipe vai ter que trazer uma oferta para o sacrifício. E assim, teve um pecado oculto, ninguém ficou sabendo, descobriram o pecado de alguém. Então, como é que tem que se proceder no caso do pecado oculto? É a história do povo de Israel. Eu te convido a emergir conosco nessa história, entendendo perfeitamente tudo que Deus aqui está pedindo, né? A instituição, né, da oferta trazida ao Senhor. A oferta representa o ofertante, sabia? A oferta representava o ofertante e ela vai refletir, ou ela refletia, no relacionamento deste com o Altíssimo. Por isso a oferta não podia ser com defeito, porque se a oferta tivesse um defeito, o problema não era a oferta, o problema era o ofertante. O defeito estava na vida do ofertante, tá? A raiz da palavra oferta no hebraico significa aproximar-se, né? Olha só, a raiz da palavra oferta quer dizer aproximar-se. Interessante, né? Quando a pessoa trazia uma oferta, ela estava aproximando de Deus para poder desfrutar da comunhão com Ele. Por isso, o ofertante deveria ser sincero e a sua oferta perfeita, já que o uniria ao Criador. Isso aqui é uma explicação interessante, né? A oferta significava no hebraico que a pessoa, a oferta permitia, significava aproximar-se. Então, a pessoa, quando ela ofertava, ela dava alguma coisa, ela estava se aproximando de Deus. Que interessante. Já que traria
a pessoa unida ao Criador. Isto mostra que em tudo devemos dar o melhor para o Todo-Poderoso. O melhor do nosso tempo, o melhor do nosso coração, o melhor do nosso coração, amando o Senhor acima de tudo. O melhor dos nossos talentos, pondo-os a serviço, né? Nosso corpo para servir a Deus, mantendo puro o nosso corpo, também importante, nossos projetos, tudo tem que ter um objetivo de servir a Deus. Às vezes nós queremos servir a Deus, entregamos coisas para Deus até sem pensar no que estamos entregando, né? Além de servi-lo com as primícias da nossa renda e com as nossas ofertas, enfim, devemos dedicar também toda a nossa vida ao Senhor, né? Então, assim como a oferta aqui significava no hebraico aproximar-se. Como é que você tem se aproximado de Deus? Quando você se aproxima de Deus, o que você traz? Se houver um defeito na sua oferta, o seu coração não está sendo sincero. Muito interessante isso aqui, muito forte, né? Eu gostaria que você orasse comigo aqui e sempre que possível apresente o seu melhor a Deus. Sempre a sua vida da melhor forma. Pai, muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Estamos nos unindo a Ti, unindo o nosso coração e a nossa alma à presença daquele que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, que é o nosso ajudador. Nós nos aproximamos de Ti, meu Pai, com nossa vida, com nossa alma voltada e dedicada com santidade ao Senhor. Meu Pai, meu Deus e meu amado Salvador, toma as nossas vidas em Tuas mãos e venha com poder, com graça, nos unge, nos abençoa. Sim, queremos ser abençoados ricamente, abundantemente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos gratos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Ó Santo e poderoso Pai, muitíssimo obrigado. Te damos glórias, louvores e honra. Nos ajude, Pai, a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, que primeiro aqui, Levíticos maravilhoso. Vamos falar muito de oferta aqui, né? De oferta. E toda vez que falarmos de oferta, lembra dessa palavra no hebraico, que a oferta significa aproximar-se, tá? Sempre que você der para Deus alguma coisa de tempo, de alegria, de louvor, faça sempre o seu melhor para Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo carinho da companhia e sejam bem-vindos ao livro de Levíticos. Aqui estamos. Deus abençoe a todos.